Boa tarde a todos e todas. Eu, professor Onildo, somos os docentes do curso Passado das Pandemias e hoje, nossa segunda aula, nós abordaremos as doenças na Mesopotâmia. Está aí disponível para vocês no chat o link do YouTube, caso alguém caia e queira assistir ao vivo, uma vez que pode acontecer isso, a conexão ter dificuldades, alguém ter dificuldades com as conexões, mas o link ajudará para que você não perca conteúdos. O vídeo ficará disponível no canal do YouTube, basta vocês conectarem por esse link. Nós vamos visitar um mundo, que é o mundo mesopotâmico, que nós vamos começar a mapeá-lo com bastante cuidado, já que é um mundo bem distinto do nosso e que precisa, especialmente em relação à história das doenças, precisa de uma certa experiência nesse campo de investigação. Esse mundo que nós transitaremos, ele pode ser mapeado não bem pelas localidades que não conseguem, a gente não consegue definir bem as localidades específicas dos sítios da antiga Mesopotâmia, especialmente nessa época de 4000 a.C., que esse mapa diz respeito a 4000 a.C. O Golfo Pérsico, ele não ficava no mesmo espaço, no mesmo lugar, e as cidades, elas devem ser identificadas não a partir do seu ponto no mapa, mas numa perspectiva um pouco mais correta, nas escavações, nesses muitos sítios. Esses sítios que nós estamos mostrando para vocês aqui no mapa, eu vou começar a mostrar para vocês se familiarizarem com esses nomes, começando pelo sítio 1, que são as escavações de um local chamado Diyala, é aqui 1. Depois o sítio 2, que é a escavação de Akkad, e essa escavação de Akkad, portanto, eu estou indo primeiro eu estou abordando primeiro o noroeste, para depois ir para o sudeste. Correto? Então, primeiro, nós temos uma localidade que a gente conhece como Diyala, depois nós temos uma localidade conhecida como Akkad, e nós temos essa localidade que se estende, e nós temos sítios aqui e aqui nessa região. E aqui nós já temos Mesopotâmia, porque já temos os rios Tigre e Eufrates. O Tigre e o Eufrates. Entre esses sítios onde se estende o antigo Império de Akkad, nós temos essa localidade conhecida como Kish. E aqui nós já vamos visitando as cidades hoje escavadas, da antiga Mesopotâmia, e que têm importância como sendo cidades seminais, ou cidades mais antigas dessas civilizações que ocuparam toda essa faixa inundável entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e por isso também fértil. Indo para o quarto ponto do nosso mapa, aqui estão as escavações da cidade de Nippur. Indo para o ponto quinto, nós temos Mashkan Shapir, que fica próximo do lugar onde há a escavação de Nippur. Avançando um pouco mais, indo para o sexto, nós temos as escavações de Varka. Varka é um outro nome para o que a gente também chama de Uruk. Varka. Indo para o número 7, nós temos Uruk propriamente dito, o sítio mais famoso da própria cidade de Uruk. Então, Uruk tem restos civilizacionais, restos materiais dessa civilização de Uruk, da cidade de Uruk, dessa faixa até esse sítio apontado um pouco mais ao sul. A extensão é significativa e é marcante. Nós temos o que a gente chama de região de Garafa, que é essa região aqui cujo número é o número 8. Nós temos Telo, no número 9, que é a famosa Girsu, outra cidade importante, outro sítio importante dessa época. Esses são os contextos e ambientes que nós vamos mencionar no nosso curso.
Então, estou localizando geograficamente porque a localização geográfica ajudará vocês a terem uma noção de que espaços são esses. Nós temos no ponto 10 um local conhecido como Lagash. Lagash é chamado também de Senquere. Lagash ou Senquere. Às vezes nós temos uma confluência de nomes antigos e nomes mais recentes. Isso é um exemplo para Zurgai. Zurgai, que também é conhecida como Nina Cirara. No ponto 12, nós temos essa localidade que pode ser conhecida como espaço Ur-Eridu. Na tradição mitológica mesopotâmica, Eridu é a primeira cidade. E tem na própria mitologia, que nós vamos falar mais tarde, uma memória coletiva que parece que é de um trânsito de Eridu para Ur. E nós temos também, nesse ponto 13, um lago chamado Hamar, e é uma escavação nessa região, uma escavação também digna de nota. Esse espaço geográfico que nós acabamos de falar é um espaço geográfico que há mais de 5.000 anos, já perto da foz dos rios Tigre e Eufrates especialmente, foi ocupado por um povo de origem de difícil atestação, são os sumérios. É difícil saber de onde os sumérios vieram. Os sumérios ocuparam essa região, próxima à foz dos rios Tigre e Eufrates, e acabaram impondo sua cultura, a sua língua, aos humanos assentados nessa extensão territorial. Então, quando nós olhamos aqui no núcleo Sumer, é por causa da alusão aos sumérios. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dos sumérios. Pensando numa cronologia um pouco mais específica, tá tudo branquinho. Calma aí, gente. Vamos facilitar para vocês. Eu vou parar a apresentação rapidinho enquanto eu vou falando. A gente tem que recuar até o sexto milênio antes de Cristo, até 5.400, porque a gente tem evidência de ocupação populacional desde essa época. Então é fundamental que nós recuemos até os primeiros estratos populacionais, especialmente em torno desse local que a gente conhece como Eridu. Voltou a apresentar o slide? Se sim, só digam que sim no chat, por favor. Então, a fundação de Eridu remonta a 5.400 a.C., ao sexto milênio a.C. Nós temos um período de uma cultura chamada Ubaid, entre 5.000 e 4.100, e a civilização suméria ela é marcantemente dominante nessa localização entre 5.000 e 1.750. Logo, é uma civilização milenar. Primeiro, eles habitam nessa localidade onde tem a cultura Ubaid. Não? Não estão vendo? Sem problema, eu vou apresentar. Só um instante, gente. Qualquer coisa, se parar de apresentar, vocês me falem, tá? Mas agora foi? Beleza. Então tá. Então, primeiro nós temos Eridu fundada no sexto milênio, a cultura Ubaid, que nós não vamos estudar, está fora do alcance do escopo do nosso curso. Depois a Suméria, que é bem o que é o escopo do nosso curso, nesse período entre 5.000 e 1.750. Pensando primeiro a ocupação deles no Vale do Tigre e Eufrates, eles convivendo com os povos Ubaid, as primeiras evidências de enterramento, em 4.500 a.C., o primeiro templo atestado nessa região, que é 4.500 a.C., e aí a gente já começa a ter evidências da existência da cidade conhecida como Uruk. Lembremos, é sempre bom saber que Uruk está nessa região. Em seguida, nós temos Uruk fundada, e entre 4.100 e 2.900 nós temos a escrita, a evidência do cuneiforme sumério e a linguagem escrita sumeriana na sua primeira fase. Esse período de Uruk,
de 4.100 a 2.900, não só é um período de escrita, mas também é um período de formação de grandes reinos. E é o período dinástico que termina o período de Uruk e vira, na verdade, uma liga de cidades com domínio mais ou menos centralizado. É o que a gente vai chamar de período dinástico, que é de onde procede a nossa literatura sumeriana, a literatura em sumério, que nós temos acesso. No escopo dessa literatura, a literatura médica que nós vamos consultar. Também surge o Código de Leis de Urukagina, que é o rei de Lagash. E esse Código de Leis, que é o primeiro Código de Leis que nós temos conhecimento, também é interessante para a gente porque nós perceberemos, especialmente no Código de Hammurabi, a presença, né, do conceito de erro médico. Gente que vai fazer cirurgia, a pessoa morre e ele tem que responder. E aí o dito que está lá no Código de Hammurabi é olho por olho, dente por dente. Isso é Código de Hammurabi, olho por olho. Se o indivíduo fizer uma cirurgia, ele vai falar de médicos e de barbeiros. Se o indivíduo fizer uma cirurgia e porventura essa cirurgia fizer mal ao outro indivíduo, o indivíduo vai pagar nessa regra que a gente costuma chamar de lei de talião. Continuando, nós vamos ter em 2334 o período que é o período conhecido como período acadiano, mas a literatura suméria vai de alguma maneira ser difundida nesse período acadiano, até que 2218 tem o período gutiano, nós não falaremos muito dele, mas nessa época é que nós temos a formação desse épico sumério, a epopeia de Gilgamesh, que nós temos os tabletes de barro, argila, que são evidências da escrita não a serviço apenas das atividades comerciais, mas a escrita a serviço agora também da literatura médica, da literatura mítica, da memória social e coletiva desse povo. Nós temos, entre 2047 e 1750, o período de Ur III, que é um período que nos interessa bastante, porque é conhecido como Renascimento Sumério, e em 1772 o Código de Hammurabi, que representa uma parte significativa do final da nossa aula de Mesopotâmia, que eu creio que não terminará hoje. Se eu chegar no Código de Hammurabi, significa que eu terminarei o nosso conteúdo para hoje. Em 1750 isso termina, essa fase que nós estudamos termina com a invasão elamita e a migração amorita, que vão terminar com a civilização suméria. Porém, parte dos nossos documentos são documentos de um período mais tardio, que é o período que remonta a Surbanipal, mas eu vou falar disso no tempo certo. É uma documentação numa biblioteca tardia, de Assurbanipal, mas que na verdade, a memória desse povo mais remoto. Mas isso a gente vai discutir daqui a pouco com um pouco mais de detença. O fato é que essa belíssima peça explicará para nós o que de fato significa o nome Sumer, de onde vem a palavra sumério. Essa peça é uma escultura da cabeça de Gudea. Gudea foi um governante sumeriano de 2150. Nós sabemos que é ele porque você tem caracteres sumérios na peça, né? E esses caracteres sumerianos que aparecem nos tabletes vão dizer que os sumérios são chamados de Sakik, que significa cabeças negras. Pronto, está explicado por que ele é representado com essa cabeça nessa cor, porque o próprio nome dos sumérios é Sakik. O caractere pictográfico para a cabeça e depois o caractere pictográfico para noite, né? Para a cabeça é Sak e o para noite é Kik. Isso vai formar Sak-Kik, que significa cabeça da noite, ou cabeça negra, ou cabeça preta. Esses cabeças negras, como eles se chamavam, era um povo que ocupou o sul da Mesopotâmia, o florescimento da civilização, que deixa restos significativos entre 4.100 e 1.750,
E geralmente as pessoas chamam essa localidade de país, a Suméria de país. Porém, a Suméria nunca foi uma entidade política coesa. Pelo contrário, nós temos estados com reis próprios, sendo Sumer a contraparte do norte desse reino, que a gente chama de Sumer, reino de Sumer ou Suméria. Esse nome também significa terra dos reis civilizados, ou terra dos nobres senhores. Se eu usar o idioma sumeriano para falar isso, eles falam Ki-Engi ou Ki-Engir. Ki é país, En é senhor, no plural, e Gir ou Gir são nobres. É assim que aparece nas inscrições. A noção de que são homens nobres ou pessoas de cabeça negra, como eu disse, Sagig, é a noção que vai, na verdade, passar esse vocábulo, Sagig, ou então Kiengi, para outros étimos em outros idiomas. Por exemplo, nós temos o rei sumério Shulgi, que a gente pode traduzir como, ele se descreve inclusive como o rei dos 4 quadrantes, ou seja, rei de toda a terra, dos 4 cantos da terra, e ele era o pastor do povo de cabeça negra. Os acadianos chamam os sumérios de pessoas de cabeça negra, deixa eu falar em acadiano, Tisalmat Kagadi, ou seja, pessoas de cabeça negra, e aí esse uso de Sangiga, de Sangiga e também do termo Kiengi indicava uma polissemia na maneira como esse povo era chamado, que ele se chamava a si próprio terra dos nobres senhores e que eles eram chamados povos de cabeça preta. No acadiano havia a palavra Shumer, que representava o dialeto, por exemplo. E a partir de Shumer, que representa tanto a localidade geográfica quanto o dialeto, não era o nome do povo, gerou o termo acadiano Shumeru, que a gente não sabe bem a etimologia desse termo. O fato é que o termo hebraico Shinar, que é o termo usado para falar dos sumérios, e o egípcio Sangar, que é o termo utilizado para falar dos sumérios, dos sumerianos, e o hitita Shanyar, que é o termo hitita para falar dos sumérios, todos esses vocábulos que eu estou enumerando aqui são advindos do nome de uma língua ou do nome de um espaço geográfico e não do nome de um povo. Ok? Por que é importante dizer isso? Porque quando você falar, eu estou lendo aqui a literatura suméria. Tá, que Suméria você está falando? Do povo sumeriano, quando eles tinham autonomia, de uma região específica mesopotâmica, que é dominada numa época pelos acadianos, de uma língua específica que é utilizada por vários reinos diferentes, que é a língua suméria. Qual é a referência? Essa referência precisa ser estabelecida de forma clara. Para a gente tentar entender um pouco melhor esses movimentos nesse espaço geográfico, os sumérios ou sumerianos, e agora vocês sabem que quando eu chamo de sumerianos, eu estou chamando de um nome que a gente reconhece, mas que não é um nome que eles se reconheciam. Eles se reconheciam como o povo da terra de nobres senhores. Ou eles eram chamados pelos demais como povo de cabeça preta. Inclusive, eu até acho muito difícil eles serem brancos, como às vezes as pessoas gostam de representar esses povos, quando o nome deles é povo de cabeça preta. Acho muito difícil eles serem brancos. É uma coisa impressionante, gente. Como gostam de colocar branco. Inclusive, outra coisa que eu quero fazer um protesto aqui. Quando as pessoas estudam Egito Antigo, falam do Egito Antigo como parte do Antigo Oriente Próximo. E os marxistas, quando falam do Egito Antigo, falam que o modo de produção do Egito Antigo era modo de produção asiático. Que vontade doida é essa de tirar o Egito da África, gente? Que negócio é esse? Deixa o Egito na África, não precisa deslocar ele para a Mesopotâmia, não. Deixa ele lá na África, que ele está bem lá. E aí tem uma época ptolomaica no Egito, que é uma época que os governantes eles eram brancos, porque eles eram advindos dos greco-macedônios.
E aí todo faraó egípcio apresentado em filme é branco. Gente, teve 400 anos ali de faraó branco e 3.000 anos de faraó preto. Vai representar faraó branco por quê, gente? Ou seja, é uma coisa que a gente não entende. Eu fico olhando assim, fico pensando assim, que vontade de eliminar a África. É um povo muito poderoso, o povo africano, né? E do mesmo jeito, o povo sumeriano. Eu não sei como um povo que é chamado de povo de cabeça preta pode ser um povo branco, né? De olho azul. Eu fico tentando entender como que isso é possível. O fato é que, se a gente olhar essas migrações, é uma migração que vai para o noroeste, né? Se vocês perceberem esse fluxo migratório na época de Ubaide, em 5.400, é uma migração que sai que vem da foz do rio Tigre Eufrates e vai até esse espaço geográfico interessante que hoje é chamado de Tel. É o lugar conhecido como Tel Brak. Não dá para ler aí, mas é Tel Brak. Okay? Você consegue encontrar assentamentos sumerianos originários nesse espaço. O fato é que nesse espaço você tinha o chamado povo do período de Ubaide, que tinha uma cultura com artefatos interessantes que eu não conseguirei mostrar, porque não dá tempo. Foram os primeiros que fundaram comunidades, de onde surgiram as cidades posteriores. E também é um período em que os sumérios vão ocupar esse território, vão constituir cidades, e essas cidades, a gente vai ter, num espaço de 2.000 anos, essas cidades sendo reunidas por um único rei. Esse rei se chama Enembaraguese, de Kish. Isso foi em 2700 a.C. Então, senhores, por favor, e senhoras, 2.700 anos sem unidade. Então não dá para falar de impérios mesopotâmicos durante 2.700 anos, por favor, que as pessoas falam os impérios mesopotâmicos e falam de uma literatura de 3.000 a.C., de 2.500 a.C. Bom, não tinha império nessa época. Como assim do Império Mesopotâmico? Fica parecendo que tem um rei que manda em todo mundo e que unifica vários territórios. Não, você tem territórios independentes ou mais ou menos independentes que vão produzir como artefatos da cultura material nas cidades, e esses artefatos nós conseguimos mapear. Isso precisa ser entendido por nós. É uma das coisas importantes. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é isso que a gente lê. O nosso curso é baseado nesses textos. Eu traduzi os textos, texto por texto. Então, a gente tem aqui amostras da escrita mesopotâmica. Para você ter uma ideia do que está escrito nesse lugar, né? Lá um texto dedicatório que vai dedicar Enlil, o rei de todas as terras. Quem vai dedicar é o Lugal-Zaghese, que é o rei de Uruk, que ao mesmo tempo se diz sacerdote de An, sacerdote de Umá, de Nisaba, filho de U, governante de Uma, sacerdote de Uma, de Nisaba, que olhou verdadeiramente por An. Ou seja, os epítetos desse indivíduo são escritos na extensão desse texto que vocês estão vendo. Para vocês terem uma noção, o nome desse personagem, Lugal-Zaghese, governador de Uma. Então você vai ler, Lugal-Zaghese, é o que está escrito aqui. Depois você tem Ensi, escrito aqui, que é governador. Umaki, governador de Uma. Essa inscrição, que está transcrita bonitinha aqui, ela é retirada desse texto e posta nessa forma. Isso aqui é um desenho do que está nessas peças. É assim que se traduz. A gente traduz lendo esses pauzinhos, que é o que a gente chama de escrita cuneiforme. Essa escrita é cuneiforme. E a escrita cuneiforme é uma escrita muito interessante. Primeiro você tem que guardar pelo menos 600 símbolos diferentes para conseguir ler os textos. Pelo menos, para começar. E os textos têm polissemia, então os termos podem significar muitas coisas. E a gente tem que traduzir, tem que analisar esses textos e analisar bem. Para mostrar esse mesmo cidadão que se diz senhor de todas as coisas, para mostrar a estabilidade política dessa região, a mudança do fluxo
migratória, a mudança dos poderes também nessa região, as mudanças econômicas, a gente pode ver alguns artefatos, interpretá-los com algum cuidado. Aquele lugar, o Zaghese, que é o governador de Uma, que nós vimos na peça anterior, mandando fazer tabletes com ele, a gente tem aqui, desse lado, um prisioneiro numa gaiola. Esse prisioneiro numa gaiola provavelmente é Lugal Zaghese, de Uruk, porque ele foi vencido por Sargon de Akkad. E vencido por Sargon de Akkad, ele está representado aqui como um prisioneiro. E por que como eu sei que ele provavelmente é Lugal Zaghese? Porque ele é uma figura enorme, ele está maior do que os outros que são representados. E tamanho nessas peças indica status. E se você tem alguém tão grande representado em cadeias, representado subjugado, o que você tem diante dos olhos é a representação de um rei caído, de um rei submetido ao poder. Ok, gente? Tá claro? Vamos avançar um pouco mais. Tem mais ainda. Do lado, né? Só para dizer, a peça que nós temos aí é a Estela da Vitória no Império Acadiano, que faz alusão à vitória de Akkad, ou à vitória de Sargão de Akkad contra Uruk e Lugal Zaghese. Essa peça está no Museu do Louvre. A outra peça que nós temos do lado mostra soldados, prisioneiros escoltados por um soldado. Também a Estela da Vitória de Sargão de Akkad. Essa peça é de 2300 a.C. Se vocês olharem bem como que os cabelos são encaracolados aqui na parte superior da peça, e os cabelos são curtos nas laterais. Isso é típico da representação dos sumérios, porque a gente chama isso de padrão Ur. Essa peça também está no Museu do Louvre. Portanto, a gente tem a Suméria conquistada por Sargão de Akkad, e a gente tem restos materiais dessa conquista, e ele tornou a Suméria o núcleo do seu império multinacional, mantendo o controle da região, colocando oficiais de confiança, ou seja, dividindo os seus poderes. Incluiu sua filha Enheduanna, uma sacerdotisa de Inaná, ou Inanna. E ela era sacerdotisa em Ur, que deixa vários textos, que são hinos e textos sobre a guerra. Vocês vão ver daqui a pouco quem é essa Inanna, né? Daqui a pouco eu vou falar dela, a representação dessas divindades. E o Império Acadiano se manteve até que os Gutianos tivessem invadido a terra, e depois que governaram até serem expulsos por Unamu, em 2047 e 2030, e depois o filho deles, de Ur, que vai ser responsável pelo renascimento sumário, e nós temos literatura médica de todos esses períodos, amalgamada e sendo copiada, e que nós temos que, quando olhamos, mapearmos essa literatura para entender e encontrar nela pandemias, epidemias e outras questões médicas, como, por exemplo, problemas congênitos, problemas causados por guerra, que são traumas. Isso tudo a gente vai perceber na documentação. O fato é que, se nós avançarmos as cidades que nós vamos consultar e vamos avaliar, essas cidades são muitas, mas eu quero destacar algumas. Eridu, que é biticamente a primeira cidade. Uruk, que é uma cidade com restos bem significativos. Ur, que é outra cidade também muito importante. Larsa. Todas elas muito próximas umas das outras. As cidades são próximas. Larsa, e sim, já é uma cidade mais ao noroeste. Adab. E assim, está aqui a cidade de Adab. São cidades dos sítios que nós vamos consultar, mas eu quero destacar uma em particular. Uma cidade que eu acho que eu vou falar muitas vezes, é bom você saber encontrar essa cidade no mapa. Nippur, que é uma cidade com muitos restos materiais e que a gente vai consultar bastante vezes, muitas vezes aqui. Se a gente pensar numa cidade, a cidade ela é um complexo que tem um templo. Esse templo geralmente é um zigurate, ou seja, eles constroem as montanhas originárias de onde eles emigraram, quando tinha uma vida campesina
fora das grandes planícies. Eles constroem nessa planície, porque a Mesopotâmia é uma planície, eles constroem esses locais de adoração à divindade, que são montanhas. A gente vai chamar de zigurates. Esses zigurates são construídos de pedra? Não, não tem pedra nessa região. Eles constroem de barro. Portanto, são construções muito instáveis, elas são destruídas naturalmente, o que faz com que você tenha uma cidade sobre a outra. A cidade é construída com essa terra, com esse material que está disponível ali, esses sedimentos, e aí vai a cidade se deteriorando, os muros da cidade se deteriorando, eles constroem outros estratos da cidade por sobre aquela, outro por sobre aquela, e aí quando você escava, você tem estratos de várias cidades construídas de acordo com a durabilidade, a duração desse material que era utilizado para construir tijolos de barro, de terra, né? Mais ainda, a gente tem, já que tem zigurates, a gente tem divindades que são adoradas, e cada cidade tem sua divindade protetora, guiando os cidadãos, protegendo os cidadãos. Inclusive, a promessa de um rei mesopotâmico, de alguém que seja rei de uma cidade, é, em nome da divindade, garantir a prosperidade material e a segurança, inclusive segurança sanitária. Então, quando vem um período de grande chuva, que inunda a cidade, um período de grande seca, que a produção agrícola quebra, um período que tem uma peste, que atinge a cidade, um período de dominação, em que tem a cidade atacada, o rei que se associou ao sacerdote vai ter que explicar por que a sua divindade perdeu da divindade do povo rival, ou de uma outra divindade ligada à natureza que fez com que a cidade ficasse numa condição inabitável, porque as cidades elas dependem desses intercâmbios com o mundo campesino e também esses intercâmbios que acontecem entre a Mesopotâmia e as outras regiões, seja do Oriente, seja também numa direção ocidental, né? Eu posso falar mais sudoeste, por causa das correlações com o Egito, com o próprio Levante, com Canaã, com a região que a gente conhece depois como Ásia Menor. Ou seja, essas regiões estão interligadas e tem um fluxo. A gente percebe isso porque a gente consegue encontrar lápis lazuli lá das montanhas, que são montanhas do Afeganistão, presentes nessas cidades, nos contextos funerários. A gente consegue encontrar metais e produtos, artefatos, que são artefatos que indicam a circulação e circularidade. Eu quero destacar que, em especial, de todas as cidades, Eridu é uma cidade específica por causa do mito. E o deus de Eridu é Enki, né? E eles têm um lugar especial. E aí, cabe a nós agora falar dessas divindades, né? E aqui eu tenho, diante dos olhos de vocês, isso aí não é um artefato. Isso não é um artefato, isso é um produto de um artefato. O selo é uma peça circular que a pessoa tem como marca de que ele que fez um determinado tablete. Então é como se fosse uma assinatura. É um artefato. Eu vou mostrar um selo daqui a pouco. Deixa eu ver se eu mostro já de uma vez. Um selo. Deixa eu ver se eu tenho um selo aqui. Aqui. É isso aqui, ó. Ele é circular. Então você põe na argila e gira ele na argila com a mão e aí fica gravado na peça. Aqui nós temos Inanna. Eu sei por quê. Daqui a pouco eu vou falar por que eu sei que é ela. Tem as marcas dessa divindade. Então você tem aqui em pedra essa peça, e essa peça serve para marcar os tabletes. Inclusive, gente, deixa eu falar para vocês, isso aqui é para identificar que um texto veio de uma determinada pessoa. Geralmente esses textos são para relações comerciais. Então, como é que eu sei que quem está mandando essa carta, que está mandando esse tablete, porque a carta na época é um tablete de argila, geralmente recozido, e aí eles colocam um envelope, que só quebrando você consegue acessar a carta. Então tem uma parte de argila, e no entorno dessa parte de argila coloca barro, e aí sela o barro com o seu selo. Então se chegar quebrado, se essa peça chegar quebrada, você sabe que foi violado o material, e o material não tem valor. E aí nessa peça, que é essa peça externa, você tem que dizer a procedência. A procedência você diz com a escrita cuneiforme e com algum símbolo que mostra, toma cuidado comigo que eu sou perigoso, eu sou amigo dos deuses. Mostra o cara caçando, o leão,
Ou seja, sempre é alguma coisa elogiosa. Ninguém se põe como derrotado no selo. Inclusive, quem tem selo é quem está no extrato superior. Pobre não usa selo. Quem usa selo é gente que tem poder, gente que tem grana, gente que tem condição. Grana não, porque não tem dinheiro, tá, gente? Está no mundo que não tem moeda, não tem circulação de moeda. Moeda veio bem depois. É um mundo de trocas. E eu vou mostrar cada divindade dessa, é um barato isso aqui. Esse selo é de um cara chamado Ada, eu sei por quê. Porque o nome dele está escrito no selo, tá, gente? Aqui, ó. Quando você olha aqui, você vê o nomezinho do cidadão, né? Que é uma coisa ótima, você ter o nome do cidadão que você sabe de quem é o selo. Então você sabe que são deuses, a gente identifica os deuses pelos chapéus pontudos. Então tá aqui, chapéu pontudo. Só para dizer, o que tá aqui é a mesma coisa que tá aqui, porque o selo vai marcando a peça e repetindo a cena, né? Então chapéu pontudo, chapéu pontudo, chapéu pontudo, chapéu pontudo, chapéu pontudo. Então nós conseguimos identificar todos os deuses da cena por causa dos seus chapéus. Detalhe, nos chapéus os deuses trazem chifres. Chifre no mundo antigo, no mundo oriental, no mundo semita, no mundo sumério, chifre é poder. Inclusive a palavra chifre geralmente é a palavra usada para poder. Eles costumavam fazer, na época de Ubaide, a cerâmica de Ubaide, geralmente põe um animal chifrudo, um animal com chifre enorme, indicando poder e virilidade. E a razão por que se faz isso, coloca um antílope com um chifre enorme, indicando seu poder e virilidade, é por causa desse símbolo, desse mundo. O imaginário deles contém essa representação do poder como um chifre, e a representação da divindade como alguém com a cabeça coberta com um chapéu. Eu desconfio que ter chapéu nessa época não é uma coisa para qualquer pessoa, porque se você cria um código de distinção que você tem a cabeça coberta, é sinal de que cabeça coberta indica uma condição privilegiada. Né? É só para destacar isso sem entrar em grandes elucubrações. A gente pode identificar cada deus desse, tá? Vamos identificar pelos elementos que nós vamos perceber que estão ligados aos deuses, porque os deuses eles têm coisas que saem deles, coisas que partem, coisas que os caracterizam. Por exemplo, aqui nós temos peixes e as águas saindo dessa figura divina. Essa figura divina é Ea, ou Enki. Ele é o deus das águas subterrâneas e da sabedoria. É por isso que ele tem água saindo dele, porque ele é o deus das águas subterrâneas. Se você notar bem, esse deus das águas subterrâneas, antes dele, nós temos o Zimo, que é o ministro-chefe. E como todo chefe, é duas caras. Se você notar bem, ele é uma divindade com duas caras. É um vizir de duas caras. Correto? Bom, se a gente continuar olhando a peça e ver na peça uma pessoa que está aqui num lugarzinho baixinho assim, que parece estar cortando mato, porque tem uma faca na mão, né? Então dá a impressão assim, está cortando mato, né? Não, esse aqui é Shamash, o deus Sol, que é chamado em sumeriano de Utu. E ele tem raios que saem dos seus ombros, é meio que uma representação parecida com Zeus, né, na mitologia grega. Porque Zeus também é um deus representado com raios. E por que ele está aqui com um facão? Porque ele está abrindo, olha só que interessante, ele está abrindo caminho pelas montanhas para se levantar ao amanhecer. Então Sol, Shamash, ou Tu, abre caminho pelas montanhas para se levantar. Por isso que ele está aqui nessa posição, que é uma posição que parece precária, mas não é. Ok? Bom, continuando, se a gente olhar a outra deusa, que é uma deusa alada, por que eu sei que é alada? Porque ela tem asas. É uma deusa alada. Essa deusa alada é Ishtar, que em sumeriano é Inaná, ou Inanna. E ela tem armas. Ok? Ela tem flechas saindo dela. Porque ela é a deusa responsável pela guerra. Guerra. E ela vai ser a deusa ligada também à doença. Por que ligada à doença, Brian? Porque as doenças nesse mundo geralmente são chamadas de golpes. São golpes de uma divindade. Então, o deus tal te golpeou. O deus tal te esmurrou. O deus tal jogou o seu braço forte sobre você.
Vocês vão ver isso daqui a pouco nos textos que eu vou mostrar. Se a gente pensar, então, nessas figuras, gente, que são figuras muito interessantes, né? Elas são muito significativas, né? Por que elas são significativas? Elas são indicativas, meus caros, de um mundo simbólico em que as forças da natureza, o mundo natural e as coisas sociais estão amalgamados e tem relação com esse mundo sagrado, com esse mundo divino, né? Isso é legal de perceber, é legal de notar e é legal de caminhar, né, com essas noções essas que são muito importantes para nosso curso, porque as referências à doença e à saúde, as referências à saúde e à doença são referências divinas, são referências sagradas. Se você não conhecer o mundo divino, você não vai entender como eles compreendem como a doença acontece. Só que, surpreendentemente, eles também têm remédios, surpreendentemente, eles também indicam sintomas, surpreendentemente, eles também têm duas classes para tratar. Uma de exorcismos, outra de remédios. Cara, é um mundo extraordinariamente rico e pouco explorado. E a gente precisa explorar esse mundo. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar o mito da primeira cidade e pegar esses personagens que eu acabei de mostrar para vocês, o mito da primeira cidade é um barato, né? A primeira cidade, a arqueologia moderna vai identificar como a cidade mais antiga Uruk, né? Na Mesopotâmia, porque a cidade mais antiga mesmo é Jericó, ou a cercania de Jericó. Mas na narrativa suméria, a primeira cidade era Eridu. E quem presidia era o deus da sabedoria e da água, que a gente já sabe que é Enki, que se levantou dos pântanos aquáticos e colocou um rei e uma ordem na terra. Quando ele vai estabelecer Eridu, essa cidade, vai começar uma idade de ouro. Uma idade de ouro que, se a gente comparar com o Jardim do Éden bíblico, é muito parecida, né? E ele vai mostrar as regras que governam a civilização. Essas regras de governo da civilização, em sumério, é Mé, o nome, Mé. E aí, o que vai acontecer é que há uma queda de Eridu. E como que Eridu cai? Como que Eridu entra em ocaso? Como que a cidade entra em crise? No mito, Inanna, deusa da sabedoria, viaja de Uruk para Eridu, olha o trânsito, de Uruk para Eridu, e vai para casa do seu pai. O seu pai se chama Enki. Convida ele para sentar, para beber uma, aí eles tomam uma, bebe uma, e quanto mais ele bebe, mais ele vai ficando solto, vai entregando o Mé para sua filha. E ela vai pegando essas ordens, essas regras que são dadas pelo seu pai enquanto está bebendo, ele está bêbado e está entregando as regras, e ele corre para o navio, ela corre para o navio e vai para a cidade e aumenta Uruk e diminui Eridu. Isso parece, na verdade, uma memória mítica de uma mudança na cultura agrária, que é representada por Eridu, para um desenvolvimento mais urbano, simbolizado por Uruk, as duas cidades mais importantes da região. Ou seja, o próprio mito da primeira cidade mostra essas relações de poder, essas relações tensas entre grupos humanos distintos e entre os deuses desses grupos humanos distintos. E é uma coisa bem interessante de se notar. Também eu quero apontar que esse mundo é um mundo de tecnologias. Por exemplo, nós temos aí, entre as tecnologias, esse é um mapa, gente, dos canais de irrigação no oeste de Eufrates, no século XVII a.C. Os caras fazem um mapa com legenda. Isso aqui são as legendas do mapa, indicando para onde a água vai, para onde a água tem que ir, dominando, de certa forma, essa força da natureza, a força das águas. Eles davam muito valor, os sumérios, à conquista, inclusive a conquista da própria natureza. Eles tinham esse espírito de cooperação. Só isso explica eles fazerem cidades e sistemas de irrigação tão sofisticados e elaborados. A irrigação não é fácil, gente. Tenta fazer canal de irrigação e ver se é fácil lidar com fluxo de águas que tem volumes variáveis. Porque as chuvas, elas vêm lá da nascente do Tigre Eufrates. São volumes variados. Como que eles conseguem impedir
as cheias, impedir as inundações, ao mesmo tempo garantir que a água chegue em cada ponto. É uma tecnologia muito singular que eles desenvolvem. E eles desenvolvem por quê? Porque já tem estruturas de poder e estruturas de dominação que permitem a organização das forças coletivas de trabalho em favor desse indivíduo que controla essa organização. Então a gente também já vê uma hierarquia social e o crescimento de organizações e instituições governamentais para que haja ascensão do Estado sumério. Né? Eu vou mudar ascensão para desenvolvimento, porque ascensão não é um nome bom para a historiografia. Eu estou mostrando as peças. Isso aqui é uma peça que vai mostrar a escrita cuneiforme, isso aí está escrito em sumério. Aí você vai perguntar, como que você sabe que é sumério? A escrita é cuneiforme, mas eu consigo identificar, né? Se eu olhar de perto, dá para identificar palavras aqui. E essas palavras é que permitem saber se é língua suméria ou acadiana, porque os dois usam a escrita cuneiforme. Só que uma escrita suméria no tempo acadiano. Essa peça é uma lista dos reis sumérios. Uma lista de 1800 a.C. O documento não foi composto na época dessa peça. Isso aí a gente chama de prisma, ok, gente? Esse tipo de peça a gente chama de prisma. Esse prisma, que tem a lista dos reis sumérios, parece ter sido composto em 2100 a.C., em Lagash, aquela cidade que eu disse que eu ia falar muitas vezes. E vai mostrar os reis desde o início do mundo. E onde que os reis se estabeleceram? Os deuses estabeleceram o governo em Eridu. Então, os reis, desde o início do mundo, vêm desde Eridu. O primeiro rei é Etana, que foi aquele que estabilizou as terras. Então, a estabilidade do território é, talvez, o grande valor, porque ele permite o surgimento das cidades. Só que as datas, a vida deles, se a gente for analisar as cronologias que são apontadas no texto, eles vivem tanto quanto Matusalém, aquele personagem bíblico, né? Todo mundo vivendo, sei lá, muito mais anos do que um ser humano vive. Obviamente, parece que o texto bíblico tem inspiração nessa maneira de falar do passado mais remoto, dessa maneira tão hiperbólica, colocando os reis míticos ou figuras míticas importantes como tendo uma vida muito, muito extensa. E aqui a gente vai começar nesse exercício de perceber como as letras se diferenciam. Eu separei umas palavrinhas para vocês, né? A palavrinha céu, né? Se você olhar em 3000, 2800, esses pictogramas aqui, 2500, 1800 e 600. Você percebe uma simplificação, e uma representação cada vez mais simbólica. Então, lugar ou terra era assim, passou a ser assim. Então, homem, Lu, era assim, passou a ser assim. Munos, mulher, era assim. Isso aqui, só para identificar, isso aqui é exatamente a área genital da mulher, né? É genital da mulher que está sendo representada. E aí vai mudando o desenho da genitália para ficar assim, né? Se a genitália da mulher está aqui, né? Vocês imaginam já o que é isso aqui, né? Dá para já entender. Se a representação de homem e mulher são genitálias, né? Dá para perceber que tem lógica, ó. Uma estrela como se fosse céu, um terreno como se fosse terra, um órgão fálico como se fosse homem e governante, um órgão sexual como mulher, munus. E aí quando você pega montanha, aí você tem Kur, né? Aí pode ser montanha, pode ser mundo inferior, pode ser terra, pode ser território, pode ser leste, pode ser vento do leste, né? E a mulher que trabalha é a mulher que trabalha é a mulher que atua nas montanhas. Então tem o símbolo da mulher e o símbolo das montanhas, né? Cabeça, né? Porque se você observar bem, ó, o símbolo aqui e o símbolo aqui. Então, você percebe a cabeça, parece muito com Lu, né? O Sag, que é cabeça. Daí vem também capital, que vem primeiro. Porque o que está mais perto dos deuses é o que começa, né? E assim vai, né? A gente vai vendo assim, as representações, elas têm relação com esse tipo esses pictogramas, eles têm relação com as coisas como elas eram representadas. Depois a escrita se desenvolve a partir disso.
Cabe a mim dizer que o sumério, essa língua que vocês estão vendo aí, se tornou língua franca da Mesopotâmia. E o sistema de escrita sumério que é cuneiforme, foi usado para gravar outras línguas. E esse horizonte cultural sumeriano, permite que a escrita se desenvolva e seja várias línguas, outras línguas são gravadas com símbolos sumérios. A Mesopotâmia nunca foi homogênea linguisticamente, nunca. Isso é um estudo à parte. Mas o fato é que a gente vai encontrar, por exemplo, o sumério, no século VI, como uma língua escrita valorizada. E a cultura suméria é usada para grafar textos religiosos, né? Ou seja, uma língua que tem um tom utilizado mais para falar de coisas sagradas. Continuando então aqui, para a gente ir para o domínio dos artefatos, que eu acho que são artefatos que usam essas inscrições em contextos diferentes do que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados com os tabletes, que são tabletes de argila. Aqui nós temos inscrições cuneiformes nos brincos, né? São brincos de ouro da época Chulde. E como que eu sei que é da época Chulde? Claro que eu sei que é da época Chulde. O nome dele está escrito na peça. Ou seja, provavelmente, esse segundo rei da dinastia Ur, ele é de 2093 em diante, ele deu esses brincos de presente, né? E aí ele escreveu o nome dele, né? É meio que assim, eu te dou o presente, mas também tem a sua posse. Logo, descobrir um artefato presenteado pelo rei para alguém, no caso, provavelmente uma mulher, é uma descoberta no mínimo interessante. E eu não podia deixar de colocar isso para mostrar a escrita em outros contextos que não os tabletes. Não se escreve só em tablete. A gente tem que ficar atento em todas as peças. E aqui, como nada que eu coloco aqui é do nada, né? Essas peças não são... esse tablete cuneiforme tem uma lista de sinônimos, né? Isso aqui é uma lista de sinônimos. Você tem a língua suméria, a língua acadiana, e isso é para verter, você saber o sinônimo na língua. Isso está na biblioteca de Assurbanipal, né? Que foi um rei do período neo-assírio, e esse período neo-assírio vai do começo do século X até o século VII, final do século VII. Então, esse tablete com conversão, com sinonímia, mostra o avanço e a substituição da língua suméria pela língua acadiana, ainda que a língua suméria continue sendo usada nos palácios, nos templos e nas escolas, porque é uma língua de estrato superior. Então, no dia a dia, usa acadiano. Quando você estiver falando de deuses, usa sumeriano, usa o sumério. Para vocês perceberem como essa escrita permitiu outros saltos, e se tem saltos no campo das ciências, da tecnologia, tem saltos no campo da medicina, o que é importante para o nosso curso. Então aqui nós temos o sistema numérico, que é o sistema numérico sumeriano, que faz uma notação sexagesimal, gente. Eles têm um sistema numérico posicional, com notação sexagesimal, em que você tem símbolos para dezenas, símbolos para unidades. Ou seja, nós temos uma metrologia estável. Metrologia não é só para controlar o comércio, sabendo as quantidades, nas medidas de comprimento, nas medidas de peso, mas também para a tecnologia dos medicamentos. Quanto de cada coisa você coloca para fazer o emplastro que vai ser usado para tratar a doença tal? Eu tenho que passar por aqui, porque se eu não passar por aqui, eu não consigo explicar por que eles faziam remédios e como eles usavam os remédios, e como eles sabiam que o remédio, a droga, não ia matar por excesso de substâncias. Eles tinham unidades de medidas bem formais. Eu recomendo um texto que vai estar no nossa plataforma do curso, que é Mathematics in Iraq, a Social History, que é um texto de 2008 de Princeton, escrito por Robinson, que vai mostrar a importância dessa metodologia estável e das unidades lineares de superfície, capacidade, peso e volume, e vai mostrar isso nos códigos de Sudi e Hammurabi, que são conhecidos de nós já, né? Nós já falamos deles aqui no curso. Aqui nós temos, interessante, né? Porque isso aqui é o palácio de Tiglat-Pileser III. Esse palácio fica
em Culiu, né? Atual Nimrud. E essa peça não está em Culiu, essa peça está no Museu Britânico, né? É outra discussão que a gente tem que fazer. Por que as peças estão no Museu Britânico? Por que as peças estão nesse espaço? Porque houve imperialismo, e o imperialismo levou essas peças e colocou lá para servir de demonstração de uma cultura que não é inglesa, lá no Museu Britânico. Então, se discute a devolução dessas peças. E aí, quando vem uma guerra e a destruição dos artefatos e roubo dos museus, aí eles falam, tá vendo por que a gente tem que guardar? Porque nós somos civilizados, e esse pessoal aí é o pessoal que é iconoclasta, vai destruir tudo só por causa do Estado Islâmico. Claro que isso é uma falácia, né? Uma falácia que pode parecer que tem razão, mas a razão do desajuste social, econômico, político e religioso desses povos tem relação direta com a presença europeia. Então, os europeus são, em grande parte, responsáveis por essas agitações que fazem com que eles possam conservar o patrimônio. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou usando esse texto para falar dos escribas. Nós vamos descobrir o que nós vamos descobrir dos sumérios, dos babilônicos, dos acadianos, coisas que nós vamos visitar, os povos que nós vamos visitar, porque tem registro escrito desses cidadãos aí que são os escribas, né? Aí tem um escriba representado no palácio porque ele é uma figura importante, é ele que traz a memória, ele que conserva o conhecimento, é ele que permite o comércio, já que o comércio depende da anotação dos produtos que são levados e trazidos. Logo, no corpo burocrático da cidade é importante a figura do escriba. E as primeiras escolas escribas foram criadas no período neo-sumeriano. A gente tem um fundador bítico do escribismo, que é Ur-Nammu. E a gente tem uma data para isso, que é 2144 a.C. Só que foi no período babilônico que essas escolas escribísticas, que as escolas de escribas foram desenvolvidas, né? Os textos que nós temos, que são textos escolares, ou seja, de escolas de escribas, são textos desse período. Cito aqui um texto introdutório de Nejar, Daily Life in Ancient Mesopotamia, um texto antiguinho de 98, mas que descreve direitinho os escribas. A escola dos escribas ensina a língua suméria e acadiana, e as crianças aprendem a adivinhar pelos números, que é a chamada numeracia, a fazer geometria, leis, poesia, administração e contabilidade. Um artigo também que eu coloquei na bibliografia, do Proust, chamado Quantifier et calculer os arts de nombre à Nippur, da Revue d'Histoire de Mathématiques, que é um texto até maior do que o que geralmente se coloca em artigo, porque ele tem mais de 50 páginas. Nesse texto do Proust, de 2008, ele vai mostrar esses contextos de instrução nas escolas dos escribas. O fato é que esses escribas, entre outras coisas, deixaram textos médicos. E onde que eu acho esses textos médicos? Agora vem uma parte interessante do nosso curso, que é saber onde a gente encontra a nossa documentação. E a documentação, para a gente começar com um velha guarda, que é Campbell Thompson, né? Ele é interessante porque no início dos anos 20, na biblioteca de Assurbanipal, você tinha 660 tabletes médicos mapeados por Campbell Thompson. E se a gente for olhar o número de volumes da biblioteca, nós temos 20 mil volumes. Dos 20 mil volumes, 660 foram mapeados por Campbell Thompson. E esse texto também está na bibliografia, também está no nosso Google Drive. No final da aula você pode ir lá, espera um tempinho que vai carregar algumas coisas lá ainda. Esse texto você vai perceber que ele tem os tabletes e a transcrição dos tabletes. A transcrição não, o desenho dos tabletes. O Campbell Thompson fez a questão de desenhar tablete por tablete. Só tem um problema, sem tradução. Não tem tradução, tá? Não tem tradução, para você saber o que está escrito no tablete, você tem que saber, né, a língua. Pois bem, esses tratados médicos que começaram a ser estudados pelo Campbell Thompson, ele fez essa adição, né, a gente chama isso de edição diplomática, que é quando você transcreve o que está no tablete, edição diplomática. Mas você tem um outro texto alemão, né, o Franz Kücher,
que escreveu o Die Biblionische Archivische Medizin, que tem 420 tabletes, que não são da biblioteca de Assurbanipal. Então é um complemento ideal, né? Os 420 trazidos pelo Kershaw e os 660 trazidos pelo Campbell Thompson. Aí você fala assim, poxa, que bom, então eu tenho textos médicos à vontade para traduzir, né? Ele encontrou, inclusive, a biblioteca, o Franz Kutscher, ele vai trazer a biblioteca de um médico, a palavra é Ashipu. Então, ele, na Sur Neo-Assíria, tinha um médico que encontraram alguns textos dele, uns tabletes dele, e aí esses tabletes estão nessa edição, que foi republicada, desse jeito assim, novinho, né? Eu estou colocando a capa nova. Então, são textos da Síria Média, da Babilônia Média, especialmente da Sur Neo-Assíria, esses textos desse médico, né? Mas aí, gente, você que está feliz, pensando assim, 2 livros, pronto, já dá para estudar. Aí eu quero te dar uma notícia ruim. A notícia ruim é que tem todos esses livros depois disso. Eu vou explicar cada um deles, tá? Porque cada um deles a gente usou todos o texto. Inclusive tem um livro que nem publicado ainda foi, que é esse aqui. Esse aqui nem saiu ainda. Ele tá no prelo, vai sair em 2021, né? A gente já consegue consultar o conteúdo dele, porque dependendo de onde você pesquisa, você tem acesso aos textos antes dele ser publicado, né? Então, você consegue acessar o texto e ter noção do que esse texto diz. Então, vamos explicar cada um deles, tá? Esse primeiro textinho aqui é o primeiro volume do que a gente chama de Die Babylonische Archivische Medizin in Texten und Untersuchungen, que é o texto do Franz Kircher, que foi publicado em 1963, né? Esse texto que nós vimos aqui, né? Esse volume que está aqui nessa capinha bonitinha. Então, nós temos o primeiro volume. Aí vamos avançar. O primeiro volume foi de 63, o segundo volume foi de 64, o terceiro volume foi de 71. Aliás, deixa eu colocar as datas certas. O primeiro foi de 63, o segundo foi de 63, o terceiro foi de 64, o quarto foi de 71. E aí, o quinto, eu não sei a data, mas eu chutaria que é 1981. Então, esses textos que ele publicou, que tem essa capinha verde, 1, 2, 3, 4, 5, são textos que ele apresenta, ele é o organizador e o editor dos textos, e vão desde o ano de 1963 até o ano de 1980. Inclusive, o último volume que a gente indicou que está aí é um volume que tem são 2 volumes em um, é o volume 5 e o volume 6, de 1980. Aí, não satisfeitos, os textos em seguida foram feitos textos que eram textos específicos, sobre doenças específicas, doenças renais e retais, Renal and Rectal Disease Texts. Então, esse texto foi editado pela marca Yuda Gela. É o 7º volume, de 2005. Aí, o próximo volume, que é o 8º, que é o Cura de Demônios e Encantamentos Maus, né? Healing Magic and Evil Demons, curas mágicas, curas de demônios mágicos e maus. Eu não sei se é assim. É tanta coisa para falar que quem traduzir, traduz aí melhor e coloca no chat. Esse texto aí, minha gente, foi um texto de 2016, também de Marham Yuda Gela. O próximo texto já é o catálogo de textos acadêmicos da Síria e Babilônia, também textos médicos, já é um texto, né, que está na nossa bibliografia do Rick Steinert, e esse texto está integral para vocês consultarem, porque parte dos textos que eu cito aqui que eu vou citar no curso, são textos tirados desse livro. Então precisa conhecer esse livro. Esse livro, né, já é um livro que a gente tem acesso, mas ele é muito caro. A gente está falando aqui de livros de R$ 1.500 cada um. Em 2018, né, nós temos
Já deixa eu pensar se é 2018. Os textos sobre doenças oculares, que é de 2018, que é esse texto aqui, Mesopotamian Eye Disease Texts, que é de Gela, e um outro autor, Strahl, cujo sobrenome não me peça para falar que eu não consigo. Então, esse outro texto que nós temos aí, né, que eu vou citar, é Strahl Panayotov. É um texto que já é um texto desse tempo, agora, 2020. E esse texto de 2020, que é o último texto publicado, vai ser seguido do último texto, que é o Gastrointestinal Disease and its Treatment in Ancient Mesopotamia, que é o texto que está no prelo, de Cale Johnson. É um texto que vai ser publicado no ano que vem, uma edição sobre as prescrições médicas do trato gastrointestinal, cujo título é Doença Gastrointestinal e seu tratamento na Mesopotâmia Antiga. É a tradução do título. Ou seja, tem que ter fôlego para isso, curando demônios e mágicas ruins. Tá bom, Edmilson? É isso aí, é um negócio assim, curando magias e maldades demoníacas. É isso aí, Paulo. Ou seja, para estudar isso, você tem que ter fôlego, tá? Se você perguntar assim, Brian, você leu todos? Não. Brian, você leu um pedacinho de todos? Sim. Brian, você leu um pedacinho grande de todos? Sim. Brian, você acha que sabe o que é de todos eles? Cara, é muito difícil você ser especialista nesse campo. É muito tempo, é muito texto, é muito fragmento, é muito complicado. Mas eu estou trazendo um extrato do que eu pesquisei e que vai ser talvez útil para vocês. E desses extratos que eu pesquisei, né, eu quero apresentar este tablete que está aí, né, que é conhecido como 103.690. Ele foi catalogado em 1911, né? E esse texto é um inventário. Ele está no Museu Britânico. Se você quiser procurar no Museu Britânico, você procura pelo número 103.690, você vai encontrar esse inventário que aí está. Esse texto é um texto de um escriba babilônico, da Babilônia Média ou Antiga ou Média, a gente não sabe a datação. A argila é branca e fina, e tem colunas, 2 colunas de cada lado, o que permite que a gente tenha um texto com muitas linhas para traduzir. Esse texto, ele parece que foi planejado para ter 200 linhas de escrita. Se a gente olhar de cima a baixo, a gente consegue contar pelo espaço o número de linhas. E eu traduzi as primeiras 14 linhas do texto. Eu traduzi esse texto para vocês porque eu acho que é um tablete interessante, porque é um tablete de títulos, é o nome que dá. Ele tem os títulos daquilo que vem, que ele quer apresentar em seguida. Então, é como se fosse um sumário, tá? Mas não é bem um sumário. É um tablete de título. Se a gente quiser falar na língua, é Tupi Rechetim. Tupi Rechetim. Tablete de títulos. Então, nós temos 89 títulos, que podem ser lidos no todo ou parcialmente. Eu traduzi desses títulos, desses 89, para essa aula, especialmente, eu traduzi alguns. Para falar a verdade, eu traduzi 14. Então, para a gente ter uma ideia do que eles dizem, eu coloquei uma imagenzinha aí do lado de uma plantinha. Você vai perguntar assim, Brian, por que você colocou essa plantinha aí? Eu vou te dizer porque eu coloquei essa plantinha aí. Porque lá na linha que eu queria ler mesmo, que era a linha de número 12, né? Na verdade, a linha 11 vai dizer de Shamoishikinshu Jinshakurisa Ukush. Ou seja, traduzindo, minha tradução. A planta que se parece com isso, se as características de uma planta se assemelham à gavinha de um colossinto. Por que eu falei a planta se parece com isso? Porque o tipo de texto é Shamu Shikinshu. A planta se parece com isso. É um tipo de gênero literário que faz símiles. Shamu Shikinshu a planta se parece com isso. Então o texto fala de Shamu e Shikinshu Gim Sha Ukush. Ou seja,
Se a planta se parece com uma gavinha de um colossinto, aí você tem que descobrir o que é uma gavinha e você tem que descobrir o que é um colossinto. Só para dizer, isso aqui são presságios. Você vai olhar a planta e vai inferir pelo estado da planta o porquê que a cidade está sendo guerreada, por que tem uma epidemia na cidade, por que você tem... Ou seja, é uma forma de ler presságios. E ler presságios em plantas é isso que eu chamei agora de chamu chiquinchu. Ok? Então aqui nós temos o colossinto, que parece uma melancia, né? Na verdade, isso aqui é uma... Isso. Isso aqui é uma gavinha. Ou é o contrário? Gavinha, colossinto. Colossinto é isso. Isso aqui é uma gavinha. Isso. Gavinha, ou colossinto, é esse negocinho, esse fiozinho que une uma planta a outra. E gavinha é isso que parece uma melancia. Então, é uma planta específica que tem nessa região. Então, se uma planta ficar parecida com esse círculozinho assim, que parece uma melancia, mas não é, menor, e tiver enroladinha como se fosse um colossinto, que é isso que liga uma planta na outra, que parece um fiozinho enrolado, aí o texto não diz, porque o texto está quebrado. Aí a gente não sabe o que isso significa, porque o texto só tem os títulos. É um texto só de títulos. Então tem vários presságios. Eu vou dizer alguns presságios que tem lá. Ó, o presságio 4 é um presságio que a gente chama de Shumala Inemele Shakin. Se uma cidade estiver situada em uma altura, tá? Então tem lá, Dishurgia na lute, ou seja, se um cachorro se aproxima de um homem sexualmente, eu fico imaginando o que é isso. Ou seja, você está andando na rua, aí o cachorro te vê e vem pular na tua perna e fica fazendo como se estivesse querendo cruzar com sua perna. Deve ser isso, né? Então, se acontecer isso, isso é um presságio, gente. Isso é um presságio. Gavinha é um fio enrolado, disse a Ludmilla. Obrigado, Ludmilla. A minha cola foi... Eu estou falando de memória. Tudo que eu estou falando é de memória. Uma parte eu estou consultando o livro aqui. Eu estou traduzindo o texto aqui agora, em grande parte. Então eu não lembro o que é as coisas. Eu sou péssimo em biologia. Mas olha só, voltando para o cachorro. Se o cachorro vai se aproximar de você sexualmente, aí não diz o presságio. Eu fico curioso para saber o que é isso. O que vai acontecer? Tem presságios fisionômicos, por exemplo, Dishlu, Nobabichu, Sagdu, Ulapat. Ou seja, se um homem toca a sua cabeça ao falar, ou seja, homem que fala tocando na cabeça. Aí eu não sei o que vai acontecer, porque ele não tem os presságios, ele só tem as primeiras fases, que é o se alguma coisa. O que me deixa muito, que eu chamaria, muito curioso de saber o restante, de saber o que na verdade está no restante do presságio. Mas acredite, esses presságios que são apontados ali tem muito a ver com medicina, que é o que a gente está trabalhando aqui, com doenças, porque é uma forma de explicar doenças e ocorrências traumáticas, trágicas, que vão acontecer ou que estão acontecendo a partir da observação da natureza. Né? Tem um que é esse presságio que é do tipo Shumalu Inamele Shakin, que é se uma cidade estiver situada em uma altura. Tem um que é Numele Lukubu Ush Shabu, ou seja, se um ganso entrar na cidade, um demônio cubo viverá na casa de um homem. Ou seja, que negócio desse de ganso entrar na cidade? É uma coisa muito doida. Muito doida. Muito bem. A Gavinha, o Edmilson está dizendo aqui. Ótimo. Me ajuda aí. Vão cobrindo aqui minhas falhas, viu, gente? Ou seja, a gente tem aqui textos de presságios, são importantes. Esse texto que nós estamos mostrando. Há presságios astrológicos, né? Que você vai ver pelas estrelas. Então, você tem lá, por exemplo, o presságio 12. Se no mês de Nissan, aí tem uma interrupção, porque o texto está corrupto. A estrela de Rabiciranu. Essa estrela, Rabiciranu, é uma estrela da constelação de Centauro. É vista, aí está dizendo, está prestes a. Aí está prestes a o quê? Não sei, porque não diz o texto.
Ou seja, é uma forma de você ler presságios. E essa forma de ler presságios aponta para a identificação a partir desse mundo cósmico, dessa realidade cósmica, realidades que são realidades eventualmente médicas, ok? A gente pode dizer que esses tabletes ajudam a gente muito a mapear esses indícios, porque são indícios, tá, gente? Para citar mais textos que também são usados para a gente ver textos médicos, nesse que a gente chama de Spät babylonische Texte aus Uruk, né? Ele tem, entre os textos, 30 textos médicos que não estão na obra de Köcher. Esses tabletes são geralmente prescrições, mas tem alguns que são tratados, são rotulados como tratados, e a gente precisa consultá-los também. Isso tudo é para chegar no conteúdo dos textos, tá? Porque se eu falar dos textos sem falar de onde tirou, quais são as edições, eu serei um professor horrível. Vocês vão, com razão, falar de mim que eu estou fazendo um trabalho ruim. Porque eu tenho que dar fontes, eu tenho que indicar os documentos que eu uso. O fato é que tem um texto em particular, que é o Tratado de Diagnóstico e Prognóstico Médico, que foi estudado por Labat. A cópia mais antiga desse tratado é de 1600 a.C., que tem 40 tabletes. E esse tratado é um tratado interessante. A Nancy Deman, da Universidade de Indiana, vai falar que é o maior tratado médico supérstite da Mesopotâmia Antiga. Esse texto tem, na verdade, vários séculos de conhecimento médico da Mesopotâmia, e esse trabalho ele é organizado numa ordem direta. Então você tem subseções que vai falar de convulsão, problemas ginecológicos, problemas pediátricos. O problema todo desse texto é que, às vezes, você parece estar lendo o manual do feiticeiro, né? E, por causa disso, tem gente que desvaloriza esse tratado, pensando que não tem conteúdo valioso nesse tratado. Porém, a gente vai perceber uma certa riqueza no campo da neurologia, da análise das febres, dos vermes, das lesões de pele. São textos que têm uma certa racionalidade. E apresenta até tratamentos para quando a pessoa está sangrando muito. E alguns desses tratamentos são parecidos com os tratamentos de hoje. Né? Então a gente precisa entender que é um texto que tem riqueza. O problema desse texto, eles não tem uma teoria, não é um texto teórico, do que a gente conhece hoje como teoria. Né? Quem destaca isso é Marc Guerron, em Le Mesopotamiens, uma obra de 2003. Outra coisa que eu também quero destacar, né, é que você tem profissionais e técnicos em matemática, em astronomia, em engenharia, em medicina, que vão deixar problemas escolares, tabelas numéricas, medições, posições das estrelas, da Lua, dos planetas, presságios, exorcismos, e até tratados médicos tratados entre aspas, porque não são tratados teóricos, né? E a gente vai perceber isso também no Köcher, no Die Babylonische Assyrische, que a gente já citou aqui antes. Os 4 primeiros volumes vão mostrar esses textos importantes, que mostram os exorcismos, as orações. Outra coisa que a gente pode fazer é, a partir desses textos todos, distribuir esses textos em classes. Então, nós podemos falar de textos que trazem medicamentos e remédios, textos que trazem recomendações práticas, e textos que falam de diagnósticos e prognósticos, claro que na maneira mesopotâmica, que é aquela maneira de unir mundo divino, mundo humano, observação empírica, diagnóstico a partir da observação de indícios que são indícios como um cachorro correr atrás de você sexualmente, né? Ou seja, isso já é um indício para eles. Para eles isso é um sinal. Outra coisa que eu também quero destacar é que essa arte da cura era realizada de maneira diferente, de 2 maneiras diferentes, de acordo com o tipo de doença, de mito, que afeta o paciente. A gente vai ter isso bem, o Botero fala bem disso, no Introdução ao Antigo Oriente, ele escreveu em francês, mas eu peguei a tradução espanhola, que é mais fácil para a gente. Então aqui, essa figura que você tem aí nas mãos, diante de você, diante de seus olhos, né, uma figura que, para dizer o contexto dessa peça, né, na verdade um desenho de uma pedra monumental, de uma figura vestida de peixe. Isso aqui, acredite, é um peixe, tá? Ele está vestido de peixe. E esse que está vestido de peixe,
O contexto de achado dessa peça é o templo de Ninurta, que é a cidade, o deus é Ninurta, a cidade é Kaliu, aquela cidade que nós já visitamos aqui um pouco antes do nosso curso. Então parece aqui que a gente está com uma representação de um sacerdote que está sendo representado como um Ashipu, ou Ashipu, que é um exorcista sacerdote, como se fosse meio que um curandeiro e ao mesmo tempo médico. Essa imagem é para falar dessa figura do exorcista sacerdote, do médico que, na verdade, lida com os espíritos, né? Percebam que está num contexto de templo, né? O contexto de templo mostra que é um contexto que daqui a pouco a gente vai visitar para mostrar como o templo é importante para essas discussões. Bom, o fato é que esses exorcistas, Ashipu, faziam um exame exaustivo do paciente, olhava o ambiente, tirava o pulso, olhava as secreções, olhava a cor da pele, percebia o rosto, o aspecto do rosto, a língua do cidadão, os olhos, os cheiros que a pessoa tinha. Se ele, como resultado, percebesse que tinha como dar um diagnóstico, ele dava o diagnóstico. Você está sofrendo tal coisa. E aí, de acordo com a doença, tinha remédios e poções prescritas, se o paciente puder curar a si mesmo. Se ele puder curar a si mesmo, pronto, vou dar remédio. Se ele não puder curar a si mesmo porque tem relação com algum tipo de conduta que atingiu os deuses, aí os Ashipu invocavam os deuses e eles eram aqueles que sabiam identificar pelo problema, pelo diagnóstico que fizeram, qual foi o tabu ou norma que esse doente ultrapassou, e eles faziam o ritual. O ritual dependia de um arrependimento prévio, então o indivíduo tinha que se arrepender primeiro, seus pecados, para que esse exorcista fizesse orações, enquanto trabalhava a cura do paciente. E esses rituais e feitiços são chamados de Namburbi. Namburbi. Tem um nome para isso. Logo, a gente visitou esse personagem interessante, legal. E a gente tem que pensar, então, olhando para esse tablete, que é um outro tablete do Museu Britânico, 38.271, é o número desse tablete. Você pode achar também pelo número P461166. Esse tablete tem uma série de perguntas. Machaltu é o nome que dá para a pergunta. Sobre um ritual contra sinais malignos. Então, esse texto é para dizer o que você tem que perguntar para conseguir encontrar os sinais malignos. É nada mais ou menos do que uma forma de estabelecer uma diagnose. Mas, ao mesmo tempo, tem um ritual ali. Um ritual. Essa ideia de um ritual desse campo que eu falei para vocês, que é o campo Namburbi, que é esse campo do rito para cura, né? É interessante achar esse tablete, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Esse tablete que vocês estão vendo aí, é bom olhar bem para ele. É provavelmente o único tablete com um ritual Namburbi que se tem dos milhares de tabletes mesopotâmicos escavados. Inclusive, se a gente olhar as linhas, o comentário começa na linha 10. E vai começar esse comentário a mostrar como é que você pode perceber pelo ruído em acadiano rigmu e pelo choro xícitu, né? Você vai percebendo como é que você vai observar depois os corpos astronômicos e assim por diante. Ou seja, a gente tem um texto aqui que une religião com observação astronômica, com rito religioso, com algum tipo de diagnose por meio de perguntas. É isso que a gente precisa notar como, na verdade, uma tentativa de mapear através da diagnose, que é uma coisa que a gente faz hoje em dia,
uma doença e encontrar uma solução para a doença. Ok? Para a gente olhar um outro tipo de profissional relacionado à cura, se a gente falou do Ashipu, agora nós temos o Ashu, que são mais empíricos, eles são mais parecidos com o que a gente pode chamar de médico. Eles passam plantas, animais, carnes, ou pele, ou gordura, minerais, dão poções, aplicam bálsamos, tratam feridas, restauram ossos quebrados, administram antídoto contra a picada de serpente, de escorpião. Ou seja, um Ashipu prescreve remédios de natureza mágica. O Ashu vão dar tratamentos mais comuns à nossa perspectiva. Ok? Então, indo para o próximo, vamos voltar para o mundo divino, já que a gente falou dessa necessidade de perceber esse mundo divino como ele opera, eu quero mostrar como o mundo divino é atingido pelas doenças como o mundo humano. Porque a gente pode pensar que se a doença é de origem divina, os deuses não adoecem. Então nós vamos chamar para a conversa Inaná, essa divindade Ishtar, você também pode chamar de Ishtar, que é a divindade que nós já falamos um pouco acima. Só para dar uma indicação, no Oriental Institute Museum, nós temos esse selo, né, cilíndrico, que é o nome que dá para essa peça, e esse selo a gente tem aqui a representação, já conhecemos essa figura, Alada Ishtar, né, ou Inaná. Então ela é divina, tem lá o chapéu, tem as flechas, ela é da guerra, o leão, que ela coloca os pés sobre o leão, indicando que quem se aproximar dela de forma indevida será devidamente morto. O leão é para ameaçar, né? Você tem uma estrela, tudo, e aqui você tem a indicação do nome do cidadão, né? Ou seja, vamos então conversar um pouco sobre Ishtar para a gente falar de doenças nessa dimensão divina, né? Para a gente tentar pensar como que isso precisa ser analisado. Só para dizer para o Edmilson, essa ideia de dor, de verme que causa dor de dente, isso é a Wikipédia, tá? A tradução não é bem essa, não. Porque a ideia do dente e do verme e dos esqueletos encontrados é um pouco ultrapassada. Ela precisa ser vista com um pouco mais de precisão, tá? Não é tão... E também não pode simplesmente colocar o texto. Necessariamente a gente tem que colocar o texto na língua acadiana, por exemplo, para a gente conseguir perceber se, de fato, o texto está apontando a dor de dente como tendo origem divina, né? E o verme como um verme que está no dente, né? Porque esse verme que está aí, o que tem a ver com dente? Onde está dente aí na palavra? Não tem dente. Então, muito cuidado com fonte de informação. A gente tem que ter documento, consultando o documento numa boa tradução por um editor crítico. Porque tem muita coisa errada na internet. A internet é um perigo, gente. A internet é bom, mas é ruim. Então, para citar um mito de Inaná, a gente pode falar dela retornando do submundo sumério. O nome que a gente dá para o submundo sumério é Kur. Então, ela tem uma irmã chamada Eris Quinal, uma irmã mais velha. Ela é rainha do submundo. E aí ela vai tentar, ela sempre vai tentar conquistar, porque ela é a deusa da guerra, do conflito. Então ela vai tentar conquistar o submundo. Nós vimos ela tentando tirar coisas de Enki para tirar de Eridu para levar para Uruk. Então aqui ela vai tentar conquistar o submundo. O que ela vai fazer? Ela vai ser acusada de ter se excedido, e aí ela vai ser julgada. E no julgamento que ela sofrerá, o que vai acontecer é que ela vai ser resgatada, escoltada e vai ser levada para o mundo exterior. E quem vai ocupar o seu lugar lá no submundo é seu marido. O marido, o consorte de Inaná, é do Muzi, né? E ele vai metade do ano para o céu, metade do ano
no submundo, né? E aí, outra irmã, a Gestiana, metade do ano no submundo, metade do ano vai estar no céu. Isso é a explicação que eles dão, os sumérios dão, para as estações do ano. Para essa época que eu planto e colho e para essa época que a terra não dá fruto. Só que tem uma versão desse mito, né? Da versão que a gente acabou de citar é acadiana. Há uma versão em que a irmã de Inaná vai deixar ela entrar, a irmã dela se chama Eresquigual, como vocês sabem, e ela vai ser tratada, depois que ela entra, ela vai ter que deixar para poder passar pela porta uma peça de roupa. E aí ela vai passando por portão, quando ela passa pelo sétimo portão, o sétimo é um número importante para os mesopotâmicos, porque são 7 dias o ciclo da lua, e eles são agricultores, então eles usam o número 7 como número de referência, por causa do ciclo da plantação e da colheita, ok? Logo, percebam bem, ela vai deixar uma peça de roupa e quando chega no último dia, no sétimo portão, desculpem, ela está nua. E aí ela vai ser presa pela sua irmã e vão ser lançadas contra ela doenças, 60 doenças. E quando ela está no submundo, o sexo no mundo superior, no mundo que não é o inferior, o sexo para. E por isso acaba a fertilidade. Então essa conexão de doença, infertilidade, é uma conexão que se dá na dimensão mítica, nesse mito. Por isso que os mitos também mostram a experiência desse povo com as enfermidades e com as doenças, e a correlação eu arrisco dizer, em ciclos epidêmicos em que as pessoas estão com várias doenças e por isso estão morrendo, e a falta do fruto da terra. Porque a falta do fruto da terra, olha como simbolicamente é interessante. Quando a doença vem, o fruto da terra vai. E eles entendem isso como a deusa que é da guerra, mas também é da fertilidade, ela está doente no submundo. E por isso as doenças estão sendo espalhadas e as pessoas estão morrendo e não há uma substituição com a vida. É provavelmente uma memória nessa vida citadina, nessa vida urbana, de cheias de rios que deixam atrás de si um ambiente insalubre. Entende? Para onde vai essa água? Vai para o submundo. O que vem depois da água que escoa para o submundo? O que vem depois são doenças. E essas doenças são o quê? São doenças por causa do aprisionamento de Inaná, de Ishtar. Ou seja, dá para ler nessa construção simbólica a capacidade que a gente tem que ter de enxergar nela uma memória que se relaciona com essa condição precária de um mundo golpeado por doenças e enfermidades. Né? Eu acho que a gente pode lançar a mão do mito para perceber essas questões. Eu já não vou cansar vocês muito, não. Eu vou avançar só mais um pouquinho. Agora falando um pouco da realidade doméstica. Quando você procura o tratamento médico geralmente é na dimensão da casa. A casa é o lugar do tratamento médico. E aí quando a gente vai analisar como as casas eram construídas, né, como as casas elas eram edificadas, os lugares da casa, onde as pessoas recebiam atendimento médico, você vai começar a perceber que são casas geralmente de 2 andares, então você tem um pavimento superior, um quarto alto. Eu digo isso por quê? Porque tem um capítulo de livro meu que vai sair agora, deve sair no próximo mês, já está pronto, já li inclusive o capítulo do livro, um livro que discute a Sera, uma divindade cananita. O capítulo que eu escrevo vai mostrar uma figura, um personagem que aparece na tradição veterotestamentária da Bíblia hebraica, que se chama Jezabel, e eu discuto a representação de Jezabel no texto para ver se essa representação coincide com a representação de consortes de reis, de rainhas, de mulheres de reis. E aí eu procuro no contexto do mundo antigo essas representações e eu percebi que ela fica sempre no quarto alto
no segundo pavimento. É de lá que ela vê, por exemplo, seu algoz, ela é assassinada. E ela é assassinada por alguém que a vê no quarto alto, ela se mostra na janela. E quando a gente vai ver a arquitetura das casas na Mesopotâmia e no Levante, também nesse contexto fenício, também nesse contexto cananita, você geralmente tem pavimentos, um primeiro e um segundo pavimento. Sendo o primeiro pavimento um pavimento mais comum, onde você reserva os... Eu estou dizendo isso porque o centro da assistência médica mais importante é o lar. Ele é o ambiente de assistência médica. E eles atendem em casa. Então, quando eles chegam em casa, na casa para fazer o processo de cura, onde é que eles encontram as pessoas? Então, você tem as atividades domésticas, você tem tudo no primeiro pavimento, e você tem o ambiente, que é um ambiente em que o indivíduo ele tem a sua privacidade. Esse ambiente é um ambiente mais o segundo pavimento. E você tem, separando o primeiro pavimento e o segundo pavimento, na verdade, uma possibilidade de acesso ao segundo pavimento, mas mais do que essa possibilidade de acesso ao segundo pavimento por escadas, tudo isso feito de barro, tá, gente? Você tem a ideia de ter o telhado aberto por causa da ventilação. A gente está num território que é um território extremamente quente, você precisa de janelas para liberar o calor e de ventilação no ambiente interno, especialmente no primeiro pavimento. Correto? Já que se você não tem janelas, em vez de fazer janela, né, eles fazem uma abertura no telhado. Que coisa interessante, né? Tem até acesso para o telhado, dependendo de como seja. E você tem a vida que se desenvolve nesse segundo pavimento, a vida privada, né? E é digno de nota que na literatura mesopotâmica, quando fala do atendimento médico de alguém que está doente, fala desse alguém reclinado no pavimento superior. Pouca gente conhece literatura mesopotâmica, mas eu posso falar da literatura bíblica que ela é mais acessível. Quando você tem um menino doente, que é filho de uma mulher, que teve um filho e era estéril, quando aquele Navi é o nome para profeta, essa tarefa não é só bíblica, ela é do mundo antigo todo, da Mesopotâmia toda. Quando ele vai lá para fazer a ação de cura, ele encontra o menino no pavimento superior. E toca nos lábios, toca na boca, toca nos braços, toca nas pernas, fazendo o rito de cura. Logo assim, a gente tem um quadro de como a atuação é uma atuação doméstica, mas a gente também tem uma atuação no templo. Eu vou falar disso agora, né? Do templo não apenas como centro de religião, mas também para acolher os doentes. Especialmente o templo de deuses da cura, mas também os sacerdotes, os que servem no templo, mas você também tem um conjunto de deficientes. É uma coisa que também não se pesquisa muito, deficiência física na antiguidade. Deficientes, pessoas que têm deficiência, que por serem deficientes, o lugar que eles trabalham, que eles executam, que eles são cuidados é no templo. Inclusive tem deficiente que guarda rebanhos, deficiente que guarda rebanho, deficiente, eles são muito ativos na Mesopotâmia. O deficiente não é visto como um doente que está inapto para o trabalho, mas é visto como alguém que tem que ser ressocializado e realocado. Claro que não, eles não são democráticos e conscientes da justiça social, não é por isso que eles fazem isso. É porque é um mundo que depende do trabalho, então ninguém pode não trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar para fazer com que haja provisões para esse contexto de cidade, polígia na Grécia, desse contexto citadino, desse contexto urbano, em que você tem todo um corpo burocrático, um corpo administrativo, que não planta e nem colhe. Então, eles têm que ser sustentados pelo trabalho desses grupos subalternizados. E entre esses grupos que têm que trabalhar mesmo em deficiência estão os coxos, os cegos. Eu vou falar os ditados mesopotâmicos que eu recolhi nos tabletes, que eu acho que vocês vão gostar. Eu não vou avançar mais muito, não, porque eu não quero que vocês desistam do curso, por causa de uma certa dificuldade que eu reconheço que há nesse assunto. Eu já falei que os espíritos são responsabilizados por aquilo que a gente chama de doença. A mão do deus X golpeou o estômago, né? É o que a gente chama de doença no estômago. Então é assim que a gente identifica qual é o órgão afetado. Só que tome cuidado, a gente não tem indícios muito claros de que eles faziam autópsias. Logo, a gente não tem indícios muito claros que eles conheciam o corpo por dentro tão bem e usavam esse conhecimento para as ciências médicas. Então, só tome cuidado com isso para não confundir e pensar que eles são conhecedores de todos os órgãos internos do corpo humano. Não é uma realidade.
E agora, já que a gente está calminho aqui, para mostrar esses espíritos que são responsabilizados, há um astrologista, gente boa, conheço o cara é gente boa, chamado Truls Punk Arbel. Esse astrologista foi analisando alguns tabletes cuneiformes de 2.700 anos, do museu, que eu não sei nem como falar, né? O museu de Berlim que tem isso, Vorderasiatisches. Vorderasiatisches é o nome do museu. Então, nesse museu, ele descobriu, olhando um tablete, um desenho no verso de um tablete. Está aqui o desenho. Para você ver, o tablete está aqui, ó, e aqui tem um desenho. E aí ele foi transcrever o desenho. Não dá para ver direito, com certeza não vai dar para ver, mas acho que você consegue ver os chifres. Dá para ver aqui a língua de cobra, indicando que é peçonhento. Ou seja, está deitado aqui. O tablete tem que ser lido nessa posição. Você tem que inverter o tablete, tá? O tablete está aqui na posição errada. Desculpem. Então, esse ser que está aí, que é um demônio com chifres, cauda e língua de cobra, causava a doença chamada Benu. Benu, porque o texto fala da Benu. Benu é epilepsia. Então, eles explicavam a epilepsia como a atuação de um demônio específico que faz com que a pessoa fique tendo esses ataques, o que é muito interessante. Só que Benu não é só para epilepsia. Benu várias doenças são identificadas com esse nome. E também eles conseguiam identificar órgãos que funcionavam mal, que causavam doenças, não apenas demônios, tá? O fato é que eles relacionavam o sintoma X com uma doença Y. Isso já é um grande avanço na antiguidade. Claro que colocando no meio do caminho uma divindade. Também há pessoas que não são pessoas acometidas por doenças. Há pessoas que provocam doenças. Se você tem... Aí eu tenho uma tigela de encantamento com demônio, tá? Então você tem um encantamento na tigela e nesse encantamento que você tem na tigela, você tem o próprio demônio, né? Mãos levantadas, com um ramo nas mãos, né? Então isso aqui é um encantamento. Só para vocês saberem, isso aqui não é escrita cuneiforme, tá? Eu só consegui... Essa peça é uma peça de Nippur, mas parece hebraico, mas não é hebraico, tá? Porque Nippur está usando os caracteres da língua hebraica, mas a língua não é hebraica, tá? Então, para a gente pensar nessa coisa das plantas, ele está segurando uma planta, e é um contexto de encantamento com demônio. Então, para provocar doenças ou para curar doenças, geralmente se utilizam plantas ao lado da crença nos espíritos. O lado concreto são as plantas. O lado não concreto são os espíritos. Os dois estão unidos nessa imagem, por isso que ela é representativa. Então, eram feitas oferendas a um deus ou a um demônio em particular, que era o fator que causava o mal. Então, era para causar o mal ou para curar o mal. Então, essas ofertas não estão nos textos médicos, infelizmente. A gente tem que procurar outros textos para achar. Quando a gente vai percebendo essa tendência de utilizar coisas acessíveis no mundo natural e a crença nos deuses, a gente percebe que é uma medicina do meio do caminho. E também uma compreensão da doença que une essa crença religiosa forte que constitui o homem mesopotâmico e também essa perspectiva de que a cura das doenças é advinda de algum elemento concreto, que serve de ponto de contato. Ok? Beleza. Então vamos lá. Vamos avançar. E então a gente pode chamar os sumérios como os autores, os criadores das medicações. Fizeram supositórios, fizeram loções, fizeram pílulas, fizeram inalações, fizeram pomadas, fizeram rapéis, fizeram cataplasmas, fizeram infusões. E a gente tem em Nipuras os tabletes cuneiformes com as prescrições mais antigas do mundo, indicando os ingredientes, como devem ser usados, como devem ser misturados. E tudo isso era dissolvido
pele de cobra, pelo de estômago de vaca, lodo de rio, casca de tartaruga, no vinho, no leite e na cerveja. Ok? É uma medicina que usa elementos, como diz o Anildo, que eu vou parar agora, porque ele é um gênio, eu sempre gosto do olhar dele. É uma medicina de transição, ele tem toda a razão. Não é uma medicina, é uma medicina mágica, de transição, que não é científica ainda, mas que flerta com isso. Se eu posso mostrar mais 2 slides para encerrar, essa medicina não tem só remédios, mas também tem. Olha que interessante. É uma coisa interessante isso aqui. Primeiro, nós temos de um lado, esse lado aqui, as marcas em um crânio de alguém que recebeu um trauma. Provavelmente foi uma flecha. Isso aqui foi achado em Tel Marnuna, que é um lugar que é na Síria. Esse crânio é de 3.500 a.C. Ok? Então, de vez em quando, as pessoas feriam a cabeça para falar do trauma. E aí, quando elas feriam a cabeça, o que as pessoas faziam? Bom, a gente está aqui no contexto de Jericó, em que um crânio da Idade do Bronze, de 2.200 a 2.000, o indivíduo fez trepanação, que é uma forma de neurocirurgia. O cara perfurou o crânio. Olha a perfuração do crânio aqui. Indicando também o uso nesse mundo, não mesopotâmico, a gente está no contexto ainda semítico, mais de Canaã Levante. Mas a gente percebe que não é desconhecido desse mundo oriental. A gente tem indícios de lesões. Eu sei que o cara sobreviveu à lesão. Por que eu sei que o cara sobreviveu à lesão? Porque a lesão está curada aqui. Se você olhar o crânio foi calcificando. Então, essa marca da calcificação é o que a gente vê no crânio desse cidadão, que deve ter tomado uma flechada. E, por fim, a gente, quando olha a medicina Shu, desse grupo específico de curadores, e a gente vai procurando os medicamentos, a gente vai vendo que alguns medicamentos que são encontrados nos documentos, de fato, têm propriedades antibióticas, de fato, têm propriedades antissépticas, e de fato tem alguma efetividade, o que mostra que na tentativa e erro, eles conseguiram chegar a medicamentos que foram incorporados às suas práticas médicas, que são medicamentos de fato que têm eficácia. Então nós vamos ler tabletes que mostram esses medicamentos. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui na 47ª parte de um curso de 75. Então, isso aqui é para preparar o campo para vocês, no próximo encontro, serem apresentados a esses tabletes maravilhosos, que são tabletes que mostrarão medicamentos e enfermidades de forma tão rica que você vai perceber que não pode passar adiante desses textos. Só para mostrar para vocês uma coisa que eu não ia mostrar, mas vou mostrar agora. Um provérbio sumério que compara um escriba sem mão ao cantor sem voz. A ideia da deficiência, que torna o indivíduo incapaz de cumprir seu dever profissional. Falei da deficiência, estou deixando exemplo de um documento que aponta para a deficiência. Pois é, eu quero muito ouvir o professor Onildo. Eu vou parar por aqui para a gente ouvir as reações de professor Onildo, que sempre tem sites bons, e a gente fazer um debate que seja válido, para a gente conseguir, no nosso próximo encontro, que vai ser bem longo, a gente conseguir avançar na direção de uma perspectiva mais profunda do que é a gente não tem epidemias de forma a mapear epidemias. Teve epidemias, mas a gente não tem uma descrição de uma epidemia com a nosologia bem definida, mas a gente tem indícios que apontam para isso, e indícios de endemias, indícios do mal-estar, febres. Então a gente tem até um demônio para gripe, uma divindade que deixa as pessoas gripadas. A gente vai ver isso depois. Então a gente tem que ver isso nos documentos, que é o nosso trabalho aqui, é sempre ver essas coisas no documento, para que nós tenhamos um curso mais eficaz. Ok, pessoal? Então é isso. Professor Onildo,
Estamos ávidos para ouvi-lo, meu querido. Eu não tenho tantas considerações a fazer de imediato. Eu estou, na verdade, fascinado com sua apresentação, Brian. Você é muito competente, além de ser muito oportuno assim, nas relações, e na contextualização do todo um processo que vai culminar com as doenças e, eventualmente, as epidemias. Né? Eu vi aqui referência no chat de alguns alunos que estão achando o assunto de hoje complicado. Assim. Talvez seja menos complicado. Na verdade, eu já dei um toque aqui no chat também. Eu coloquei que eu categorizei 3 tipos de medicina. Medicina mágica ou religiosa, né? É cabível também. Medicina de transição e medicina científica. Acho que é um pouco isso, né? É de você perceber que estamos falando de um contexto civilizatório ou histórico em que a medicina ela vai dando passos, né? E tentando se desprender daquela perspectiva religiosa acerca da enfermidade, né? Ou seja, ela caminha para uma relação mais empírica, de investigação, de fato descobrir, né, como a doença atinge o corpo humano, né, e na diversidade dos seus órgãos, né? Acho que é essa a questão. Por enquanto, não tenho muito mais a dizer, não, senão fazer referência a isso e eu quero voltar a ouvir Brian, estava ótimo. Você me tirou do meu lugar do conforto, Brian. Paro por aqui. Pode continuar Rapaz, aí. rapaz, é sempre uma preciosidade te ouvir, porque vocês têm que ler o livro do professor Nildo. Pensa um livro leve, profundo e ao mesmo tempo competente, que trabalha com as fontes com competência, que consegue ter insights assim extraordinários para a gente pensar nas implicações sociais de uma doença. Então, essa metodologia é a que a gente está tentando aplicar. Na verdade, quando falo como falo, é uma tentativa de aplicar essa metodologia tão poderosa e que, de alguma maneira, contribui tanto para o avanço da pesquisa. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, alguma questão? Se quiserem ligar o áudio para compartilhar, para falar, para perguntar, se alguma coisa estiver obscura, é o momento, tá?